Então, veja bem, aproveitando, retomando a pergunta que foi feita logo antes de sair do intervalo, tranquilo? Certo? A gente pode pensar no vetor como um segmento de reta, tá? Que é isso aqui, tranquilo? O que é? Todo mundo sabe a diferença. Viu, Matheus? Pegando sua pergunta. Todo mundo sabe a diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. Beleza? Tranquilo? Reta. Uma reta é ilimitada dos dois lados, tá? Certo? Uma semi-reta é que tem uma origem que é ilimitada para um lado só. Isso é uma parada assim. Continuando indefinidamente para lá. Beleza? Isso é uma semi-reta. E um segmento de reta é um pedaço de uma reta que liga dois pontos. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Então, vamos fazer conta. Semi-reta tem uma origem que é ilimitada para um lado. Tá? Beleza? Tá? Então, vamos fazer de conta que esse ponto aqui é o ponto 2 e vou botar outro ponto aqui qualquer aleatório. Faz de conta que esse aqui é o ponto 3, 4, por exemplo. Só para não ficar um desenho muito absurdo, mas isso não importa. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, o que é isso aí? Se eu pensar nisso como um segmento de reta, já vou voltar a falar de vetores, tá? Isso aqui é o segmento entre os pontos 3, 4, vou botar assim, 1, 2 e 3, 4. Beleza? Tranquilo? Certo? Tá? É esse negocinho aí. Tá de boa? Agora deixa eu escrever assim, ó. O segmento entre 3, 4 e 2. Certo? Faz alguma diferença eu escrever dessa forma, Não, isso aqui é igual. Tá legal? Certo? Isso aqui é a mesma coisa. Tá beleza? Certo? Tá de boa, pessoal? Uma dúvida disso? Ou seja, se eu falar o segmento, porque o segmento é um pedaço de reta entre dois pontos. Tá? Então, se eu falar o segmento de A até B, é a mesma coisa que eu falar o segmento de B até A. Tá? Tranquilo? Certo? Agora, como a gente estava falando no final da primeira parte da aula, e que o Roger até falou do Newton, a gente pode pensar no vetor como um segmento de reta orientado. O que quer dizer um segmento de reta orientado? É um segmento de reta que tem uma direção, certo? Beleza? Então, se eu falar assim, o vetor aí não é adequado eu falar entre, porque eu tenho que falar o vetor do ponto tal ao ponto tal. Tá legal? Então eu vou escrever assim, o vetor de 1, 2 a 3, 4. Isso seria o quê? O vetor que sai daqui e vai para cá. Tá? Então é esse vetorzinho aqui. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? E se eu escrever o vetor de 3, 4 a 1, 2, agora isso aqui é a mesma coisa que isso? Não. Tá? Certo? Porque o segmento de reta não importa o sentido. Tanto faz, ele é simplesmente aquele conjunto de pontos. E o vetor importa o sentido. Então, esse vetor é o que está desenhado aqui, tá? Esse vetor é o que está desenhado aqui, de 1, 2 a 3, 4. Se eu quisesse desenhar um vetor de 3, 4 a 1, 2, eu
Tá de boa isso, pessoal? Beleza? Tá? Alguma dúvida? Certo? Tá. Tem posição esse vídeo, não. Tá. Mas tem alguma dúvida até aqui? Tá? Então, como o Ross estava falando, para a gente saber, assim como o Newton representava vetores. Só que o que vai acontecer? Para a gente aqui, tá? Como a gente está falando de vetores no contexto matemático, não no contexto físico, a gente não vai se preocupar com o ponto onde o vetor começa. Por quê? A gente vai considerar todos os vetores sempre começando na origem. Tá legal? Certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente for aplicar aqueles vetores num sistema físico, a gente bota a origem no lugar que a gente quiser. Tá? Faz de conta que eu estou desenhando, sei lá, uma caixinha e eu vou aplicar forças nesse ponto da caixinha. Então a gente bota a origem nesse ponto aqui, entendeu? Ou seja, eu vou querer estudar qual é o resultado da aplicação de determinadas grandezas físicas no mesmo ponto, tá? Por isso eu vou querer operar com esses vetores, tá legal? Certo? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai aprender a somar vetores. O que significa somar vetores? Significa eu pensar o seguinte: faz de conta que eu tenho esse piloto e eu aplico uma força para cima, isso vai ser um vetor. Depois eu aplico uma força para cá, isso vai ser outro vetor. Tá legal? Certo? Então, o resultado da aplicação sucessiva dessas duas forças é o que eu vou chamar de soma desses vetores. Que é como se eu estivesse aplicando uma força, depois outra força. Não, como se eu estivesse somando. Tá legal? Então, como o meu interesse é isso, eu vou, por convenção, pensar em todos os vetores saindo da origem. Tá legal? Então, vou desenhar. Então, eu não vou precisar escrever dessa maneira aqui, ó. O vetor do computador até o computador. Eu vou escrever simplesmente assim. Vou representar aqui, sei lá, um outro vetor. Certo? Beleza? Tranquilo? Certo? Então, esse vetor que está aqui representado, se eu for pensar daquela forma ali, o que seria esse vetor aqui, ó? Seria o vetor de 0, 0 até 2, 3, tá de boa? Certo? Tá tranquilo, pessoal? Tá? Escrevendo da mesma forma que eu estou escrevendo ali. Só que eu não vou precisar escrever assim, eu vou escrever simplesmente vetor 2, 3. Pronto. Tá legal, pessoal? Certo? Então, quando tiver escrito o vetor 2, 3, eu já sei que é o vetor saindo da origem e chegando no vetor 2, 3. Então, como todo mundo, eu vou convencionar que todo mundo sai da origem, tem a origem como ponto de partida, digamos assim, beleza? Então, eu não preciso ficar falando da origem até não sei o que, eu só falo, aí eu já sei que é isso. Tá de boa, pessoal? Alguma dúvida disso? Tá? Certo? Então eu vou escrever, eu vou pensar assim, vetor 2, 3. Tá, beleza? Certo? Tá tranquilo? Tá? Então, posso apagar tudo? Podem copiar. Meu quadro é meio bagunçado, mas não tem problema.
Olha só, pessoal. Outra coisa, alguém não assinou a lista de presença? Outra coisa, eu até mandar uma mensagem para o Google, esqueci de mandar. Semana passada alguém deixou carregando aqui um fonezinho de ouvido sem fio. Alguém esqueceu ele aqui carregando. Alguém que está aqui? Ele está guardado lá na minha sala aqui. Um fone de ouvido assim, preto, sem fio. Eu vou colocar e voltar para vocês. Beleza, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Tá? Bom, então, posso apagar essa parte aqui? Então, isso aqui é só para entender mais ou menos, mas é bom entender isso que eu estou falando, a diferença entre um vetor e um segmento. É a mesma diferença quando a gente fala assim, uma reta e um eixo. Quando eu falo um eixo, em geral, eu estou dizendo que aquela reta tem um sentido, tem uma orientação, tem um sentido de percurso. E para representar a orientação, eu sempre uso setinha. Tá legal? Beleza? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai aprender a calcular de vetores é o seguinte: como eu falei na primeira parte da aula, a gente tem, quando a gente, assim, o conceito matemático do vetor serve para representar grandezas que têm direção, sentido e intensidade, tá? E esse desenho, né? Essa representação na forma de setinha, ele é conveniente para representar isso porque tem a direção e tem a intensidade, tá? A intensidade, como eu falei, é o comprimento do vetor. Então, se eu quiser representar um outro vetor com a mesma direção, mesmo sentido e o dobro da intensidade, é só desenhar uma setinha com o dobro do tamanho. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, isso é muito conveniente para a gente. Certo? Bom, aí, se eu vou pensar nesse exemplo aqui, o vetor 2, 3, como é que eu vou calcular a intensidade desse vetor? Certo? A intensidade desse vetor é o comprimento do comprimento do próprio vetor, tá legal? Beleza? Então, como é que eu calculo esse comprimento aqui? O símbolo que a gente usa para isso, o nome que a gente dá para esse comprimento, a gente pode chamar esse comprimento de módulo, tá? Da mesma maneira que a gente chama de módulo de um número, tá? Na verdade, é a mesma ideia, tá? Porque o módulo de um número, o que é o módulo de um número? É a distância desse número até a origem, concorda? Beleza? O módulo de menos 2 é 2 porque é a distância até a origem. Tá tranquilo? Tá? Então aqui também, o comprimento do vetor a gente pode chamar de módulo. E a gente usa essa notação aqui, ó. A gente usa em geral duas barrinhas. Tá? O módulo de um número a gente usa com uma barrinha só. O módulo de vetor em geral a gente usa com duas barrinhas, mas pode usar com uma só também, não tem problema, só para diferenciar de módulo de um número. Como é que a gente vai calcular esse comprimento aqui? Usando o que? Vocês sabem? Fala aí. Pitágoras. Tá legal? Certo? Então vai ser quanto esse módulo aí usando Pitágoras? Esse comprimento aqui, se a gente visualizar um triângulo aqui, o comprimento desse vetor é o que desse triângulo? A hipotenusa, concorda? E o que o teorema de Pitágoras nos diz? Então, quanto vai ficar esse módulo aqui? Calma aí. É isso aqui ou falta alguma coisa?
Falta o que aqui? Ah, não, aqui desse lado. Falta a raiz, certo? Beleza? Tá? Por quê? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados que eu tenho. Tá? Beleza? Certo? Então, essa distância, esse comprimento aqui ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Tá beleza, pessoal? Uma dúvida? Certo? Que vai dar, no caso aqui, raiz de 13. Tá legal? Certo? Certo. Repetir. Tá. Olha só. Se eu olhar isso aqui, chama isso aqui, essa distância aqui de D. Beleza? Isso aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. Concorda? Quanto mede esse cateto aqui? Esse aqui vertical aqui? 3. Quanto mede esse aqui na horizontal? 2. Então, o que o teorema de Pitágoras diz? Olhando para esse desenho aqui. D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Certo? Esse é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então é isso. Esse D, na verdade, eu vou representar dessa forma. Então eu vou ter aqui que D vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é a raiz de 3. Entendeu? Isso, na verdade, é a mesma fórmula que a gente já tinha visto aqui quando a gente falou de equação de círculo, de distância entre dois pontos, lembra? Que vinha do teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, se a gente tiver um vetor x, y qualquer, quanto vai ser o comprimento desse vetor? Como vai ser a fórmula para isso aí? Generalizando o que a gente acabou de ver. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Alguma dúvida? Beleza? Certo? Tá tranquilo? Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de módulo ou então norma. Mas não preciso mais. Beleza? Certo? Eu acho que módulo assim, nos lembra que é a mesma coisa que módulo de um número, tá? Até porque eu posso considerar um número um vetor também, certo? Mas beleza, isso aqui? Tranquilo? Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? O que significa isso? É o comprimento que é a mesma coisa que a distância de x e y até a origem. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Querem falar alguma coisa? Beleza? Tá tranquilo isso? E aí, como eu falei, isso aqui é exatamente a mesma coisa que o módulo de um número. Tá legal? Certo? Porque se eu tiver esse número aqui, o que é o módulo dele? É essa distância até a origem, concorda? Certo? Se eu tiver esse número para cá, o que é o módulo desse número? É a distância dele até a origem, tá de boa? Certo? Tá? E eu também posso pensar num número como um vetor. Eu posso pensar num número como uma setinha apontando, o número negativo aponta para o lado direito e o número positivo aponta para o lado direito e o número negativo aponta para o lado esquerdo. Tá legal? Certo, pessoal? Então, na verdade, o número
número real é um vetor, só que é um tipo de vetor muito simples, tá? Porque aqui na reta só tem dois sentidos possíveis, ou para cá ou para cá, concorda? Certo? Agora no plano tem infinitos sentidos, tá? Posso para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, beleza? Mas é a mesma ideia. E vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente falar de soma, é a mesma ideia de soma da reta também, tá? Já vamos chegar nisso. Tranquilo? Certo? Então, pensar um número como um vetor é conveniente para a gente pensar até na soma de números negativos, tá? Porque olha só, vamos pensar aqui, faz de conta que aqui, sei lá, estou dando um desenho para não ficar muito absurdo. Faz de conta que aqui é 2 e aqui é menos 3. Tá beleza? Certo? Até tá razoável esse desenho, tá? Então, beleza. Se eu pensar no número positivo 2 como um vetor que aponta para a direita, tá beleza? Isso me ajuda a pensar no seguinte: o que é somar 2? É andar 2 unidades para a direita, concorda? Por isso que o vetor 2 aponta nesse sentido aqui positivo, tá legal? Certo? E o que é somar menos 3? É andar 3 unidades para a esquerda, tá tranquilo? Certo? Beleza? Tá? Então, por exemplo, o que é 2 mais menos 3? É eu partir do 2 e andar 3 unidades para cá, tá legal? Tá de boa isso, pessoal? Todo mundo entende isso aqui? Tá? Então é legal entender isso aqui, porque isso vai nos ajudar a pensar na soma de vetores, porque é a mesma ideia disso aqui. Já eu vou falar sobre isso. Então tá de boa isso aqui? Tá? Então o número real é um caso mais simples de vetores, beleza? Tá? E daqui a pouco, depois da P1, a gente vai falar de vetores no R3, tá? Em 3 dimensões. Beleza? Então, é legal entender isso aqui, porque aí vai aumentando a dificuldade das coisas. Tá de boa isso aqui? Certo? E no próximo semestre, em álgebra linear, vocês vão falar de vetores no RN. O RN tem dimensão maior do que 3. Pode ser 4, 5, assim por diante. Que é super legal, as aulas lineares. Beleza? Alguma dúvida aqui? Certo? Então isso aqui tá de boa, isso, essa forma que a gente já viu uma aplicação do teorema de Pitágoras. Tá? Certo? Tranquilo? Tá? Então, posso apagar tudo? Pode? Tá. Já tudo isso aqui, já jogaram fora.
aproveitando esse exemplo aqui, se eu quiser desenhar agora um vetor que esteja na mesma direção desse, mas tenha o dobro da intensidade, tá? Vou desenhar esse vetor aqui. Desenhar ele de laranja. Olha só, então eu quero agora representar uma força, por exemplo, que está aplicada na mesma direção da força anterior, só que com o dobro da intensidade. Então, no caso, quem serão as coordenadas desse novo vetor aqui? 4 e 6. Tá? Beleza? Tranquilo? Certo? Então isso é bem simples, né? Quando eu quero dobrar o tamanho do vetor, ou de forma mais geral, quando eu quero multiplicar o vetor por uma constante, basta eu multiplicar cada coordenada do vetor por essa constante, né? O que eu quero dizer, então, é isso aqui. Quando eu quero multiplicar, então, faz de conta que eu vou chamar esse vetor de V. Esse vetor aqui é a letra que em geral a gente chama vetores, tá? Então, esse vetor aqui vai ser 2V. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, se o vetor V é xy, o vetor aqui que está no plano, né, no R2. Tranquilo? Certo? Então, como é que eu faço para multiplicar esse vetor por K? Quer dizer, por exemplo, dobrar o tamanho dele. Basta eu multiplicar cada coordenada dele por K. Tá? E esse K aqui vai ser um número real. Tá de boa isso? Alguma dúvida? Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Esse vetor V, que eu estou chamando aqui, é o vetor 2, 3. Esse vetor 2V vai ser quem? Vai ser o vetor 4, 6. Tá de boa? Tá legal? Certo? Tá? Então, isso aqui, né, é a primeira operação importante envolvendo vetores. Isso aqui é o que eu chamo de produto por escalar, tá? Porque o escalar, como eu chamo de escalar, é um número. Então, produto por escalar é um produto entre um vetor e um escalar. Escalar é a mesma coisa que número, né? Porque tem a ver com escala, razão. Certo, pessoal? Tá? Então, se eu quiser agora pegar o vetor lá, fala um vetor aí qualquer ponto do plano. Fala aí um vetor qualquer. 5, 7. 5, 7. E quiser multiplicar esse vetor por um número, agora fala um número aí. 3. Certo? O que significa multiplicar esse vetor por 3? Significa triplicar o tamanho dele. Então, fisicamente, é que eu estou aplicando uma força 3 vezes mais forte. Tá legal? Certo? Então, isso aqui, para calcular esse vetor, basta multiplicar cada coordenada por 3. Então, vai ficar quem? Tranquilo? Certo? Tá de boa isso? Tá? Então isso aqui é a primeira operação importante que eu faço com vetores, que eu chamo de produto
Porque daqui a pouco vai ter um produto escalar, que é outra coisa. Isso não vai ser hoje não. Tá? Beleza, pessoal? Até aqui. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então, com essa primeira operação, a gente já pode voltar ao que eu falei no começo da aula. Eu vou falar ainda de soma de vetores hoje, mas a gente já pode voltar ao começo da aula, que é o seguinte: o que isso tem a ver com a representação de retas, certo? Então, olha só, vamos olhar para esse mesmo vetor 2, 3 aqui, certo? Beleza? Se eu multiplicar esse vetor por 2, ele vai parar aqui, concorda? Beleza? Se eu multiplicar esse vetor por 3, ele vai parar onde? Aqui assim, tá de boa? Certo? Agora, se eu multiplicar esse vetor por 1 meio, onde que ele vai ficar? Aqui assim na metade dele, tá de boa? Isso? Certo? Alguma dúvida? Tá? Se eu multiplicar agora esse vetor por menos 1, onde que ele vai ficar? Ele vai ficar apontando para cá. Tá legal? Vai mudar de sentido. Por quê? Se eu multiplicar esse vetor aí, 2, 3, por menos 1, vou botar aqui, peraí. Vou fazer um outro desenho. Então, olha só. Então, 2 vezes 2, 3, vai ficar 4 sextos, vai estar ali, tá de boa? Tá? Se eu fizer 1 meio vezes 2, 3, vai dar o quê? 1, 3 meios, alguma dúvida? Tá? Multiplicando isso aí por 1 meio, que é um vetorzinho que vai ficar aqui bem na metade desse. Tá legal? Beleza? Tá? Alguma dúvida disso? Tranquilo? Se eu multiplicar esse vetor aqui por menos 1, vai ficar menos 2, menos 3, que vai ser um vetor do mesmo tamanho desse, apontando no sentido oposto. Tá tranquilo esse desenho? Certo? Tá? Agora, se eu pegar esse vetor 2, 3 e multiplicar e pensar assim, se eu vou formar um conjunto no plano que é resultado da multiplicação desse vetor 2, 3 por todos os números t possíveis, todos os números reais, isso aqui vai ficar o quê? 2t, vírgula 3t, concorda? Beleza? Tranquilo? E aqui em cima eu tenho alguns exemplos dos valores de t. Estou colocando t igual a 2, t igual a meio, t igual a menos 1, tá? Mas aqui, quando eu escrevo esse t aqui genérico, literal, eu estou considerando todos os valores possíveis de t, tá legal? Então, por exemplo, se eu pegar um valor positivo de t, onde é que vai estar o resultado? Vai estar para cá, só. Beleza? Se eu pegar um valor de t maior do que 1, eu estou esticando esse vetor, tá de boa? Tipo assim, t igual a 2, eu estou dobrando de tamanho. t igual a 3, eu estou triplicando de tamanho, e assim por diante. Tá certo? Tá tranquilo isso?
pegar t igual a 1/3, eu estou dividindo por 3. Tá? E se eu pegar um valor negativo de t, onde vai estar o resultado dessa multiplicação? Onde vai estar? Fala aí. Vai estar apontando para cá, porque eu botei o menos 1. Mas se eu botar t igual a menos 2, vai estar onde? Vai estar a mesma coisa aqui. Dobro do tamanho está apontando para lá. Todo mundo está tranquilo com isso? Certo? Então, se eu considerar agora todos os valores de t possível juntos, qual é o desenho que isso vai formar? Uma reta, todo mundo está vendo? Certo? Vai ser essa reta aqui. Tá? Certo? Então, essa reta aqui, o que caracteriza todos os pontos? Vou chamar essa reta aqui de R. Tá? O que caracteriza todos os pontos pertencentes a essa reta R? E o que caracteriza esses pontos é o seguinte, que todos esses pontos são resultado da multiplicação pelo vetor 2, 3 por algum número t. Tá de boa? Certo? Qualquer ponto que está nessa reta é uma dilatação, digamos assim, do vetor 2, 3. Tá beleza isso? Tá tranquilo isso para todo mundo? Certo? Alguma dúvida nisso? Tá? Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, x, y igual a t 2, 3, e isso aqui é outra forma de representar aquela reta. Tá legal? Certo? Tá de boa até agora? Tá? Ou posso escrever isso aqui também assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que escrever assim. Tá certo? Tá tranquilo? E também eu posso escrever isso alternativamente da seguinte forma. Eu posso escrever coordenada, coordenada, tá? Então, quando eu escrevo que x é 2t, 3t, eu estou escrevendo que os valores de x tem que ser igual a 2t e o valor de y tem que ser igual a 3t. Tá legal? Beleza? Ficou claro isso? Fala. T vai ser sempre uma variável, né? O valor de T vai ser sempre uma variável. Na verdade, é mais adequado falar que ele é um parâmetro, mas pode ser uma variável. Não teria uma forma de fazer esse tipo, sei lá, f de t, porque na minha cabeça como se fosse uma função. Você não sabe o valor de t, você vai ter que substituir para descobrir. Então não teria uma outra forma de escrever, tipo, sei lá, f de t igual a alguma coisa? Teria, só que aí é uma função que vai de R em R2, entendeu? Porque o domínio dela está em R e a imagem está em R2. Então, teria. Parece que constante do x e y agora 2t, 2t. Tipo, é como se não tivesse. Eu deixasse explícito que você vai ter que substituir depois quando você encontrar o valor de t. Vai ter que substituir o quê? Quando você encontrar o valor de t. Na verdade você não tem que encontrar o valor de t. Justamente porque t é qualquer número real. Entendeu? Certo? Então não é para encontrar o valor de t, a não ser que você queira, que você esteja num problema assim, de fazer a interseção entre duas retas. Aí é um valor fixo de t. Mas se você pensar nisso como uma função, t é uma variável. Então, justamente por ser uma variável, você não tem que encontrar um valor, porque não é uma incógnita, entendeu? Uma incógnita é diferente de uma variável. Uma incógnita é uma coisa que eu encontro um valor. Só que se você pensar isso como uma função, o gráfico da função não é essa reta. O gráfico dessa função é uma coisa que está em R3. Isso é mais complicado, porque o domínio dessa função está em R e a imagem dessa função está em R2. O contra-domínio está em R2. Assim. Então, na verdade, você pode pensar isso como uma função. No caso, isso seria uma variável. Mas como eu estou pensando isso como uma parametrização, então isso é um parâmetro, que é outra maneira equivalente de pensar nisso, entendeu? Mas pode pensar, se você pensar nisso como uma
função, você pode escrever assim, f de t é igual a 2t, 3t, entendeu? Certo? Mas é isso, vai ser uma função de r mais 2. Mas no caso aqui, então como eu estava dizendo, isso aqui é uma representação, é outra forma de representar essa reta. Por que eu estou dizendo que isso é uma representação dessa reta? Certo? Porque todos os pontos pertencentes à reta, qualquer ponto que eu pegar na reta vai ser igual ao resultado da multiplicação do vetor 3 por algum valor real de t. Por isso que para representar a reta, como eu estava dizendo para o Cadu, eu não vou pegar um valor específico. Eu vou pegar todos os valores. Porque aí o resultado vai ser a reta. Se eu pegar um valor específico, o resultado vai ser um único vetor. Se eu pegar todos, o resultado vai ser uma reta. Está de boa isso? E isso aqui é o que eu chamo, então, de equação. Vou botar aqui. Equação paramétrica da reta. Tá? Eu chamo de equação paramétrica porque, diferente do que eu falei agora há pouco, a equação cartesiana, porque esse tipo de equação envolve um parâmetro, que é um valor externo a essa reta. Essa reta não, desculpa. É uma variável externa ao plano XY. Tá? É o que a gente chama de um parâmetro. Que se isso aí descrever um movimento, a gente pode pensar nesse parâmetro como tempo, por exemplo. Certo? Tá? Depois a gente vai dar mais exemplos disso. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá. E esse vetorzinho aqui, ó, eu posso pensar que no caso do meu exemplo, esse vetor 2, 3, ele, digamos assim, ele gera essa reta. Por quê? Essa reta é como se fosse o esticamento do vetor 2, 3. Tá? Então, esse vetor 2, 3 é o que eu chamo de vetor diretor da reta. Tá? Vetor diretor não é porque ele manda, não é bem isso. Essa palavra diretor, porque é esse vetor que dá a direção da reta. Então, o diretor é aquele que aponta a direção. Tá? Beleza? Alguma dúvida aqui? Tá de boa isso? Certo? Bom, agora, se eu passar um exercício assim, determine a equação cartesiana da reta R. A equação cartesiana da reta R, certo? É aquilo que eu falei. Vou escrever uma fórmula, uma expressão, na verdade, na forma y igual a x mais b, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá? E no caso, como vai ser a equação cartesiana dessa reta? Tá? Como é que eu vou representar essa reta na equação cartesiana? Quanto vai ser a inclinação daquela reta ali? Quanto vai ser, vocês acham, a inclinação? A inclinação é ΔY sobre ΔX, tá? Beleza? Então eu posso desenhar um triângulo aqui, ó, assim como eu calculo a inclinação. Tranquilo? Certo? Então, esse cateto vertical mede quanto? 3. Esse cateto horizontal mede quanto? Então, quanto é a inclinação disso? Isso, 3 sobre 2. Tá? Então, como é que é a equação cartesiana dessa reta? Y é igual a 3 meios de x. Tá? E o valor de B, que teria aqui, no caso, vai ser igual a 0, porque é uma reta passando pela origem. Tá? Certo? Mas na próxima aula, não tá bom não, tá? Mas na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios de converter a equação cartesiana para a equação paramétrica. Tá?
precisar escrever equação paramétrica de retas que não passam pela origem. Por enquanto a gente só sabe escrever equação paramétrica de retas passando pela origem. Tá legal? Certo? Tá? Mas como é que... Porque sempre que eu multiplicar um vetor por um número, a reta que será desenhada nesse processo é uma reta passando pela origem. Porque, como eu falei no começo, agora há pouco, o vetor sempre sai da origem. Tá? Então, como é que eu desloco uma reta da origem? Eu preciso da ideia de soma de vetores. Aí eu posso apagar a curva. Tá. Olha só, agora fazer esse desenho aqui eu tenho que usar todo o meu talento gráfico. Mas enfim, vou botar dois vetores aqui. Pegar, por exemplo, o vetor 2, 3 e o vetor que está representado em azul. E o vetor vermelho, 1, 4. Tá beleza, pessoal? Certo? Esse desenho aí não vai estar muito bom, não, peraí. Calma, vou mudar isso aqui. Eu estou 3, 2, parece que o desenho vai ficar mais razoável. Bom, acho que assim vai ficar melhor. Tá, olha só, pessoal. Então, qual é a ideia de soma de vetores? Se eu pensar fisicamente, a ideia de soma de vetores tem a ver com o que a gente chama em física de resultante. Já ouviram essa palavra? Resultante da aplicação de duas forças, tá? Então eu vou somar essas forças. O que eu quero dizer? Se eu aplico uma força, eu tenho alguma coisa aqui. Se eu aplico uma força dando um empurrão para cá, esse negócio vai parar aqui. Aí depois se eu aplico outra força dando um empurrão para cá, isso vai parar aqui. Tá legal? Certo? Tranquilo, pessoal? Estou fazendo assim e assim. Tranquilo? Certo? Isso é a mesma coisa se eu aplicasse uma força direta daqui para cá. Concorda? Tranquilo? Tá? Então a ideia de resultante é essa. Qual é o resultado da aplicação simultânea de mais de uma força? Tá? Tipo um cabo de guerra. Estou puxando para cá, alguém está puxando para lá. Qual é o resultado disso? Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Bom, aí, geometricamente, a ideia de soma de vetores é basicamente, né, assim, a representação geométrica disso, é basicamente a mesma ideia de soma de números se eu penso um número como vetor. Tá? Acho que isso ajuda a entender a ideia de soma de vetores. Porque olha só, eu
Se eu vou somar, por exemplo, vou botar aqui 3 e aqui, por exemplo, menos 5, tá tranquilo? Tá? Eu vou pensar no 3 e no menos 5 como vetores, tá? Então, o 3, por ser um número positivo, eu vou pensar nele como um vetorzinho apontando para cá, tá legal? Apontando no sentido positivo da orientação da reta. E o menos 5, por ser um número negativo, eu vou pensar nele como sendo um vetor apontando no sentido oposto da orientação da reta. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, isso me dá uma interpretação de soma, tá? Se o número 3 ele é uma setinha apontando para a direita, o que significa somar 3? Significa andar 3 unidades para a direita, tá de boa? Certo? Se eu estou representando menos 5 como uma setinha apontando para a esquerda, o que significa somar menos 5? Significa andar 5 unidades para a esquerda. Tá de boa? Tá? Então, o que é, por exemplo, 3 mais menos 5? Tá? Como é que eu posso representar isso? Usando essa ideia de deslocamento para a direita e para a esquerda. 3 mais menos 5, eu posso pensar nisso como sendo começar no 3, certo? E andar 5 unidades para a esquerda, beleza? Tá tranquilo? E onde é que eu vou parar? Aqui. No menos 2. Tá? Certo? Vou desenhar uma coisa um pouco melhor. Tá beleza? Então isso aqui é menos 2, tá certo? Beleza? Tá? Então, e obviamente da mesma forma, equivalentemente, eu poderia pensar que fazer isso seria começar no menos 5 e andar 3 unidades para a direita, concorda? Que a soma é comutativa, a soma de vetores também é comutativa. Tá beleza, pessoal? Isso? Tá tranquilo? Tá? Então, isso aqui é uma ideia legal, é uma boa questão para cair na prova, tipo, hashtag fica dica, porque isso é uma ideia legal para ensinar operações com números negativos, né? Positivos e negativos, na educação básica, no caso geral, no 7º ano, que a gente estuda isso. Tá? Porque em geral você trata de uma maneira decorada. E essa ideia de deslocamento, eu acho que ela é bacana para a gente entender operações com números e também é bacana porque ela se generaliza para operações com vetores, pensando no número como um vetor. Rapidinho, mas está de boa isso aqui, fez sentido? Tá? Então repare que quando eu fiz aqui, é como se eu, por exemplo, somar 3 mais menos 5, é como se eu aplicasse o vetor menos 5 na ponta da seta do vetor 3. Tá beleza? Ou, da mesma forma, como se eu aplicasse o vetor 3 na ponta da seta do vetor menos 5. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Guardem essa ideia que é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Exatamente, tá? Bora. Só comentando aqui, eu falou do 7º ano que vocês têm esse trabalho com vetores, orientação, só para fazer finalidade lá dentro do 7º ano, em ciências eles vão estar aprendendo máquinas. Então, forças na aplicação em polias, movimentos em sistemas de máquinas, isso agora é matéria do 7º ano. Então, quando vocês estiverem na situação, deve dar uma possibilidade de finalidade para a utilização disso. Só uma. Ou para cair na prova também. É um conteúdo novo agora de ciências. Então, olha só, pessoal. Só para a gente fechar aqui esse tópico na aula
partindo aqui da ponta da seta do vetor U, tá legal? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Certo? Tá tranquilo? Tá? Beleza? Então, que ponto vai representar o resultado dessa soma? É isso aqui, ó. Essa pontinha aqui. Tá legal? Repara só, pensando agora fisicamente, como é isso? É como se eu estivesse pegando algum objeto, puxando para cá, certo? Com determinada intensidade, depois puxando para lá. Tá legal? Isso é a mesma coisa se eu puxasse assim direto, concorda? Tá? Então esse puxar assim direto, que é o que eu chamo de resultante, o que eu chamo de soma. Então, o que seria a soma desse vetor vermelho com o vetor preto? É o vetor cuja ponta da seta é esse ponto aqui, tá? É esse vetor aqui, ó. Eu falei as coisas erradas, né? O que é? A soma do vetor azul com o vetor vermelho, tá? Certo? Todo mundo entendeu? É como se eu estivesse puxando daqui para cá, depois puxando daqui para cá. Eu vou parar aqui. Isso é a mesma coisa que puxar daqui para cá. Tá de boa isso? Certo? Beleza? Então, como eu determino as coordenadas desse ponto aqui? Como eu determino as coordenadas desse ponto aqui? Olha só, repara o que eu fiz. É como se eu transladei o vetor vermelho para cá, concorda? Tá? Então, ao fazer isso, eu andei quantas unidades aqui na horizontal para desenhar isso? Quantas unidades eu precisei andar na horizontal aqui? Uma. E quantas unidades eu andei na vertical? Quantas unidades eu andei na vertical? 4. Beleza? Eu desenhei. Então, daqui para cá eu tenho uma unidade, daqui para cá eu tenho 4 unidades. Tá? Certo? Por que eu fiz isso? Eu desenhei o mesmo vetor aqui, V, só que em vez de partir da origem, partindo do ponto, da ponta da seta do vetor U. Tá legal? Beleza? Tá? Então, quem vão ser essas coordenadas aqui? A coordenada horizontal desse ponto é ponto. Vai ser ponto 4, concorda? Porque aqui a horizontal está dando 3, mas é como se eu tipo assim, pegasse esse desenho aqui, recortasse e colasse aqui. Todo mundo visualizou isso? Tá? Então vai ser, vou até escrever assim, ó. Vai ser, escrever tudo colorido. Vai ser 3 unidades, é esse 3 aqui, beleza? Somado com uma unidade, que é esse 1 aqui. E o outro vai ser, na vertical vai ser quanto? 2 mais 4. Pronto, beleza? Certo? Então, o resultado da soma vetorial, no caso, vai ser 4 e 6. São essas coordenadas aqui, tá? Beleza? E só para completar esse desenho, daria o mesmo resultado que eu fiz. Eu desenhei o vetor vermelho na ponta do vetor azul. Mas eu poderia também desenhar o vetor azul na ponta do vetor vermelho, concorda? Igual eu fiz ali, tá? Beleza? Certo? Então, eu poderia fazer tanto assim quanto assim. Qualquer uma das duas coisas daria esse resultado, tá? Então, esse desenho que eu tenho aqui
pode ver. Como é que eu vou somar? O mesmo procedimento que eu fiz aqui. Vai ser como? Eu vou somar quem com quem aqui? O que eu fiz aqui para somar esses vetores? X1 somado com o quê? Com X2, no caso aqui é o 3 e 1, tá de boa? Certo? E Y1 somado com Y2, no caso aqui é o 2 e o 4. Tá legal? Certo, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Certo? E reparem que isso é comutativo, porque é isso. Tanto faz ela aplicar uma força primeiro, depois a outra, vai dar o mesmo resultado se eu aplicar a segunda primeiro e a primeira depois. Tá? Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, agora só falar muito rapidinho. O que isso tem a ver com rotação de reta, tá? Porque na semana que vem vai fazer mais exercício sobre isso, tá? Mas veja bem. Olhando para aquele desenho lá, posso apagar aqui, né? Vamos olhar para o vetor. Vamos olhar para o vetor azul, que é o vetor 3, 2, tá? O vetor 3, 2, beleza? Como a gente acabou de ver no exercício anterior, se eu multiplicar isso aqui por t, escrever assim, x, y igual a t, 3, 2, que é a mesma coisa que escrever x, y é igual a 3t certo? Beleza? Tá tranquilo? Certo? Tá? O que isso aí representa? Se eu estou colocando o t como um número real qualquer pertencente à reta, isso aqui, como a gente acabou de ver, isso aí é uma reta, concorda? Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então, que reta é essa? Isso aqui vai ser a reta na direção do vetor 3, 2. Tá de boa isso? Tranquilo? Se eu for desenhar essa reta aqui, o desenho vai ficar uma zona, vou desenhar no azul. Se eu for desenhar essa reta aqui, essa reta vai ser essa reta aqui, beleza, pessoal? Certo? Vou chamar essa reta aqui de R. Tá beleza? Todo mundo tá de boa com isso? Isso aí é a mesma coisa que o exercício que a gente acabou de fazer. Tá legal, pessoal? Certo? Então por isso que eu vou falar o quê? O vetor 3, 2 é o vetor diretor dessa reta. Tá legal? Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, rapidinho. Se eu pegar esse vetor U aqui, se eu pegar esse vetor U e somar com o vetor V, eu vou parar nesse ponto aqui, concorda? Tá legal? Agora eu vou ter que fazer coisas aí que esse desenho vai ficar uma zona, mas tudo bem, né? Posso apagar só essa conta aqui? Olha. Já estamos acabando, tá? 5 minutos. Vou apagar essa conta para poder desenhar um pouco melhor. Mas agora vocês vão ter que fazer um exercício de ter compreensão do meu desenho, tá? E olha só, se eu pegar esse vetor aqui e somar o vetor V, eu vou parar aqui, concorda? Tá legal? Agora, eu vou pegar um outro ponto pertencente a essa reta R. Essa reta R é essa reta aqui, tá? E tem essa equação aqui. Se eu pegar outro ponto
pertencente a essa reta R e somar esse mesmo vetor V, então o desenho vai ficar esse, concorda? Eu vou parar nesse ponto aqui, alguma dúvida? Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Agora, se eu pegar um outro ponto dessa reta, vou pegar aqui mesmo, e somar esse mesmo vetor V, eu vou parar num ponto aqui assim. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: o que é somar um vetor com o outro? É desenhar um vetor na ponta do outro. Tá legal? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando todos os pontos pertencentes a essa reta com esse mesmo vetor V. Tá legal? Quando eu fizer isso, quando eu somar todos os pontos pertencentes a essa reta, qual é o desenho que isso vai formar aqui em cima? Todo mundo vai ser o que esse desenho? Vai ser um círculo? Vai ser o quê? Podem falar, não precisa. Pode estar errado também. Vai ser o que esse desenho? Uma reta paralela? Uma reta paralela, todo mundo está vendo isso? Tá? Porque olha só, vou pegar cada ponto desse e eu estou fazendo uma soma que vai ter a mesma distância aqui, né? Vai ter o mesmo deslocamento. Então, se eu juntar isso tudo, vai ser essa reta paralela aqui, assim, que eu vou chamar de S. Tá legal? Beleza, pessoal? Aí, qual é a equação dessa reta S? Ela vai ser, como é que eu cheguei até a reta S? Eu peguei todos os pontos possíveis da reta R, que é isso aqui, tranquilo? E eu fui somando cada um deles com quem eu fui somando? Com aquele vetor vermelho, concorda? Certo? Que é o vetor, quanto é mesmo? 4. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Fez sentido isso? Tá? Então, não é reta, não. É reta S. Certo? Então, aquela reta S que eu fui desenhando, como é que eu desenhei essa reta? S. Eu fui pegando cada ponto da reta R e somando o vetor V, que é o vetor 4. Tá legal? Certo? Então, como vocês falaram, o resultado disso, como eu estou fazendo sempre o mesmo deslocamento para cá, vai ser uma reta paralela à reta R deslocada para cá. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Pode falar, pessoal. Certo? Então, essa reta aqui, eu também posso escrever assim, ó. Posso escrever isso aqui assim, ó. 3t mais 1, 2t mais 4. Essa reta, vou botar assim para não confundir, é a reta na direção posso apagar aqui, né? Certo? É a reta na direção do 3,2 que passa por um quadro, tá legal? Então, observe o seguinte, só para terminar, que essa reta, como vocês falaram, a reta S e a reta R, elas são paralelas, concorda? Certo? Então, elas são paralelas, quer dizer o quê? Que elas estão na mesma direção. Por que elas estão na mesma direção? Porque o vetor que dá a direção delas é o mesmo, que é o vetor 3,2. Então, o vetor 3,2
que a reta R passa pela origem, porque para gerar a reta R eu só multipliquei o vetor-diretor por um parâmetro, certo? Para a reta R eu peguei essa reta para gerar a reta S, eu peguei a reta R e fui somando todos os seus pontos, aqui são todos os pontos da reta R, eu fui somando no meio do vetor. Então, ao fazer isso, eu fui puxando ponto a ponto da reta R para outro lugar. Então, eu desloquei a reta R para um outro lugar, que é por onde passa o vetor do impacto. Tá de boa, pessoal? Pode falar de boa, assim, o que vocês acharam? Ficou confuso? Olha. Feito muito, tá muito. Tá. Nunca tinha visto assim. Então, fez sentido, pessoal? Pode falar. Qual foi? Na aula que vem a gente vai voltar, vai fazer exercício disso, mas tá de boa isso? Fez sentido? Tá, mais ou menos. Tá? Não muito. Eu não entendi muito. Tá. Eu meio que perdi. Quem mais? Pode falar. Perdeu. É super normal você perder, tá?